Porque a realidade tá muito dura. Que mais que você tem pra falar sobre isso? Você só fala coisa ruim, cara. Fala uma coisa boa, cara. O que tem de coisa boa? Cara, sabe uma coisa boa do governo Lula? Pelo menos o Lula tem uma imagem internacional. Ele é um bom propagandista do Brasil. Isso eu percebo, cara. Internacionalmente, ele tem uma boa relação com os líderes mundiais, né? Agora, o que me preocupa tá aumentando a tensão, né? Bom, recentemente a Rússia anunciou que vai suspender o START, né? Que é o acordo para você conter submarinos, ogivas nucleares, cara, bombardeiros. Isso é bem assustador. E o Brasil não topou, né, entrar nessa ajuda. E aí veio o chanceler da Alemanha, né? Teve uma entrevista muito dura, não sei se você chegou a assistir, né? Do Lula na CNN Internacional. O pessoal jornalista, pegando... acho que é a Amanpour. Ela chegou e falou, o Lula falou, recentemente tive com o chanceler da Alemanha. Aí ela, teve mesmo, né? O chanceler pediu munição pra Ucrânia e você não deu. Aí o Lula falou, não, mas eu sempre acho que tem que achar um caminho da paz. Um grupo de países precisa discutir paz. Meu Deus do céu, a União Europeia, os Estados Unidos, a OTAN... Porque ninguém pensou nisso, gente! Ficou um ano falando, Putin, não invada, né? Fez sanção econômica, né? Foi assim... Parou o gasoduto. Assim, tudo que podia ser feito de maneira não violenta, fizeram. Né? Tanto que a interferência é indireta. É fornecer armamento para a Ucrânia usar. Não é fornecer só... Porque aí se transforma em guerra mundial. Não, se entra realmente exército de outro país, é guerra mundial. Só que assim, o Brasil sempre teve uma tradição que eu acho assim, historicamente boa, de neutralidade. Exato. De, olha... Tem gente brigando, a gente negocia com todo mundo, a gente vende pra todo mundo, a gente compra de todo mundo. Apesar do Brasil ter um mercado fechado, né? Muito protecionista, por assim dizer, né? Para sua indústria, que é a mesma coisa que eu costumo dizer. Né? Pô, precisamos proteger o mercado nacional. Proteger o mercado nacional é a mesma coisa que, sei lá, a criança que tá em casa com os pais até os 80 anos de idade. Os pais morrem e o cara não sabe pegar um ônibus. É a mesma coisa que acontece aqui. Mas enfim... sempre teve a diplomacia brasileira, apesar das nossas barreiras econômicas, sempre foi muito aberta e muito neutra, e eu acho ok. Só que acho que tá chegando num momento que não vai dar mais pra ser neutro. Porque tendo uma disputa... Como na Segunda Guerra, teve um momento que o Brasil teve que optar. E quase fomos pro lado errado, né? Exatamente. Quase fomos pro lado errado. E agora tá no momento... O presidente da República é mais alinhado à Rússia e à China do que aos Estados Unidos e à Europa. Será? O Lula? Eu não tenho a menor dúvida disso. Cara, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é muito preocupante. Pô, tem um contato semanal com diplomatas norte-americanos, com diplomatas europeus, com diplomatas asiáticos. O Biden, ele não tem uma relação boa? Não, ele tem uma relação... O Biden é progressista e tal. Tudo bem, mas a relação boa vai até a página 2, né? Porque o alinhamento com a China, o alinhamento com a Rússia ainda é maior. Entendi. Ainda é maior. Porque o Ocidente inteiro tá do lado da Ucrânia. O Brasil tá... deixa eu ver. Não quero, vamos fazer um grupo pra dialogar a paz. Eu lembro ainda que o Lula, ele já chegou ao ponto de falar, não, eu vou negociar o conflito Israel-Palestina. Ele já se ofereceu, não sei se você lembra disso. Não, e aí? Ele já se ofereceu, como se fosse assim. Ele acha que o Lula, sei lá, pela origem sindical dele, que é um sindicato de patrão, né? Contra o sindicato de empregado. Não, vamos estabelecer um piso aqui, vamos ter uma carga horária e a gente se acerta. A geopolítica como uma relação empregado e patrão. Exatamente. Ele acha que é isso, porque, não, precisamos fazer um grupo para discutir a paz. Mas nessa entrevista, como que é? Então, não, você teve com o presidente da Alemanha, e aí? Aí, eu tô tentando um caminho pela paz, não sei o que. Eu falo, mas já foi tentado. E como que é o mesmo papo? Como termina o negócio? Não, ela aperta ele. Aperta ele várias vezes. Ele fala, não, eu quero paz. Ele só termina, ele insiste no discurso. Quero paz, óbvio, todo mundo quer paz. Menos o Putin. Exato. Que invadiu. E aí, por que eu acho que tá chegando num ponto que a gente não vai mais poder ficar neutro? Porque... Parece um casal amigo... Parece que ele tá falando de um casal de amigo deles, que o marido agrediu a mulher... E aí tem que ajudar a mulher que foi agredida. Ele fala, não, mas eu quero que eles reatem, porque eles são um casal tão legal. Sim, eu quero a paz. Eu quero a paz entre eles. Tá, mas ela foi agredida, cara. Exatamente. E aí você vai ficar... Tem que tomar uma posição e tá meio nessa... Estamos nesse ponto. E dependendo das consequências, a Rússia ganhando ou perdendo a guerra,
dependendo das consequências, isso influencia diretamente a tensão da China, Japão e Taiwan. Com certeza, cara. Parece que eles estão observando muito bem o que vai acontecer. Se digamos assim, pra Rússia, mesmo ela perdendo, o cenário russo vale a pena? É. Ó, valeu a pena ter invadido, porque a gente não teve, a sanção não segurou tanto a gente, não prejudicou tanto a nossa gente ganhou economia, uma coisa e perdeu. É. Não foi tão ruim assim, né? Aí a China cada semana que passa, ela provoca mais. Ela invade espaço aéreo, ela passa um navio ali na área ali marítima japonesa até, né? Então, e o Japão tá preocupadíssimo, né? O representante do Gaimusho, que é o Itamaraty japonês, né? Que é o Ministério das Relações Exteriores do Japão, deu uma entrevista recentemente pra Folha, falando, olha, os nossos planos agora, e a gente espera que o Brasil esteja alinhado com Japão, Israel, Europa, Estados Unidos. A gente está muito preocupado com a guerra na Ucrânia, porque dependendo das consequências daquilo, isso se reflete em Taiwan. Se a China invadir Taiwan, Taiwan é a última fronteira para a China invadir o Japão. Por isso, o Japão vai passar de 1% para 2% do PIB, investimento nas suas forças. Não, mas aí eu acho demais. China invadir Japão, cara. O Japão tá levando isso muito a sério. É mesmo? O Japão tá levando isso muito a sério. Eles levam isso como uma... Não, eles vão dobrar o investimento deles em defesa. E mais, eles nunca mudaram a Constituição. Eles querem mudar agora, porque desde a Constituição da Segunda Guerra, eles não podem ter forças armadas. Eles têm forças de autodefesa. Eles não têm forças armadas. Eles querem mudar a Constituição para ter forças armadas. Porra. A única mudança da história da Constituição do Japão, entendeu? Demais, cara. E aí, por isso que eu digo, vai chegar uma hora que não... Que vai, entendeu? Você vai ter que tomar uma posição. Não, tá tensionando uma hora, vai ter que tomar uma não dá mais pra ficar, opa, não, então... Mas você acha que o Lula vai tomar uma posição pró-China? Não, assim, eu não cravo, mas acho que ele tende. Entendi. Ele sempre Eu vejo ele só saboneteando também. Eu não vejo ele tomando nunca uma posição. Então, mas vai ser, no momento que ele precisar... Aí... A gente não sabe, mas eu acho que ele tende. Toda a sinalização que ele dá, inclusive pro mundo, é de que China, a Rússia. tendência é China e Rússia, que pra mim é o lado errado da história. São Com duas certeza, ditaduras. Com certeza. Duas ditaduras que estão agredindo. E no caso seria agredir país pacífico, Taiwan e a Ucrânia. Na China, claro, no caso dela, invadir Taiwan, claro, né? Que pra China é a China, né? Eles não então não é invadir uma. Eles nem. Como pra Rússia também. Ucrânia é União Soviética. Pra eles não engoliram isso ainda. Né? Sim, mas ainda assim tem uma. Tem uma separação maior ali, né? Pô, a Ucrânia tinha não tá tão. Não é tão vinculada. Tem uma região, claro, da Ucrânia que é mais vinculada à Rússia, mas assim, a maior parte não, né? Então tem mais autonomia, etc. Enfim, a gente tá num cenário bem ruim. Então, internacionalmente, podemos ter problema. Tem esse problema dos juros, teto. E aí, vai implodir o teto? Como que tá? Não, o teto já era. Já era, né? Já acabou. Acabou na PEC da transição, já acabou o teto. E aí o governo diz que o governo deverá, né, nem via emenda constitucional, via lei complementar, que é emenda constitucional, são 308 votos em 2 turnos. Então tem que fazer o deputado votar 2 vezes, 308 deputados votarem 2 vezes. Lei complementar é 257, é mais fácil, né? E aí via lei complementar vai ter uma nova âncora fiscal. Só que o governo não diz qual que vai ser. E aí isso, mais uma coisa, gera incerteza. Essa incerteza gera incerteza de quanto o Brasil vai gastar. Incerteza de quanto o Brasil vai gastar gera aumento do risco de emprestar dinheiro pro Brasil. Aumentar o risco de emprestar dinheiro pro Brasil aumenta os juros. Aí eles vão lá e atacam o Banco Central. Não, e também atacam o mercado, né? Como se o mercado fosse uma coisa... como se fosse uma entidade tipo, tá contra a democracia. Não, como se o mercado fosse a Faria Lima. Existe o mercado financeiro, existe o mercado de capitais e existe o mercado que são as pessoas. Vamos lembrar que, 99% dos empresários brasileiros ou é individual, é um cara trabalhando sozinho, ou é micro. É um cara com 1 ou 2. 99%. E esses caras são o mercado. Exato. Esses caras são o mercado. E aí você vê um discurso de não, porque o empresário explora o trabalhador. Muitas vezes a figura de empresário e trabalhador se confunde. Total. O cara tem você, por exemplo, aqui. Você deve ter um CNPJ. Sim, claro. Você não é uma grande empresa. Tô longe disso. Você tem uma relação, imagino, até de amizade com o pessoal que trabalha com você.
É 99%, cara. Todos os... 91% tem cara que Não, você não. odeia. Tirando o Paquito, cara, eu sou amigo de todos os outros. Eu me dou bem com todos os outros, não é? Tirando o Paquito. Ah, acho que tirando a Isa também. Ah, também a Isa, vai. A Isa mais ou menos, e você, total. Eu te odeio. Tá cara. bom, fechou. A gente tem uma relação de amor e ódio. Inclusive, eu tenho CNPJ também e minha empresa tem um funcionário que sou eu, né? É verdade, é o MEI, né? Você É. é MEI. Exatamente. Exato. Ele tá nos 99%, você tá no, também. É, mas é isso mesmo. E você E falou... fica atacando o mercado como se fosse uma coisa etérea, né? E aí fica mais uma vez usando o discurso da herança maldita, né? Ah, o mercado não falou nada quando o Bolsonaro furou o teto. Pelo contrário, aumentou a taxa de juros, a bolsa caiu, o dólar subiu. A reação foi a O mesma. mercado não tá nem aí. Quem tá no poder quer saber se o cara tá gastando, se não tá gastando. É isso. É muito louco isso. Mas você falou de pontos positivos. Você falou que o mundo vê o Lula de uma maneira boa. O que mais tem de coisa positiva? Não só de governo, mas que você vê de coisas boas, assim. Putz, que eu vejo de coisas boas no mundo. Ou no Brasil, né? Ah, voltando pro... Amanhã eu vou pra Dinamarca em missão oficial. O que é que você vai fazer na Dinamarca? A Dinamarca me convidou para conhecer o programa de parceria público-privada que eles têm para agricultura verde, né? Então, agricultura com o mínimo de carbono possível, indústria de inovação e como é que eles desenvolvem, qual que é o sistema de patentes lá, que parece que eles são uma referência para o mundo no sistema de patente. Aqui no Brasil, eu sei que é um inferno. Aqui no Brasil tem um colega meu, que é deputado federal, que é o Zacarias, de Goiás. Ele é um gênio. O Zacarias é um gênio. Ele é um dos únicos cirurgiões do mundo que conseguem separar gêmeos siameses. Recentemente ele fez uma cirurgia e tal. Ele tá há 10 anos tentando patentear um medicamento que ele desenvolveu. Por quê? O problema Há 10 anos. O problema é a burocracia. Ele tá E a Dinamarca há 10 anos. É boa em patente porque é muito fácil? Então, eu não sei. Eles vão mostrar... Eles me chamaram pra... E assim, antes que venham falar, né, de dinheiro público, não sei o quê, a Dinamarca falou, a gente paga tudo. Mas qual é o interesse da Dinamarca te levar pra lá? Eu também não sei. Vou descobrir lá. E Mas eu sei, inovações tá me deve ter levando- coisa pra caramba Tá lá. levando o Marcos Pontes também, tá levando a Rosângela Moro. Tá. Então tá levando uma galera meio que pra conhecer e trazer, acho que também assim, pra facilitar ter uma voz no parlamento quando tem tratado internacional, Claro. né? Por exemplo, eu fui ao Japão, aqui eu fui o relator e a gente aprovou um tratado de cooperação aduaneira, né? Pra combater tráfico, né? Pra combater contrabando, enfim, entre o Japão e o Brasil. Entendi. Muito provavelmente, se tem tanta coisa assim em relação à propriedade intelectual, que acho que assim, das agendas que eles têm, de mais ou menos uma semana, sei lá, 4 dias é pra discutir propriedade intelectual. Eles devem ter alguma coisa lá realmente muito significativa de poder executivo, que a gente vai falar com o executivo, representantes do executivo e deputados também. E aí a gente vai passar esse período lá. Porra, quanto tempo vocês vão passar lá? Uma semana. Uma semana? Pô, que legal, cara. Qual é a capital da Dinamarca? A capital da Dinamarca é Copenhague, não é? Agora fiquei na dúvida, cara. Se ele não sabe, velho, fala aí. Eu sou qual é a péssimo capital. em geografia. É. Os caras estão dando Google também. Google! Ah, ninguém sabe também ali, ó. Ah, cara! Copenhague, acertou. O que o pessoal tá muito... Mas eu sou péssimo em geografia. Como que tá? Tá raivoso o chat? Tá tranquilo? Como que é? Quando Não, vem político aqui sempre é uma briga, É né? aquele metso a metso, né? Tem metade descendo a lenha, a outra metade tá apoiando. Alguém... Mas a pessoa que tá metendo a lenha, o que é? Ó, Em que falando- sentido? Ele, falando ele o quê? mete a lenha. Exato. Você acredita que ainda tem nego falando ainda sobre o Arthur Duval ainda? Que você é amigo do Arthur Duval, aquela mas história tá. das ucranianas Ixi. ainda, a galera tá meio Tá. atrasada ainda no... Mas sobre o que? E aí sobre o Kim, alguém perguntou aqui, alguém falou o seguinte, que você disse que o Round 6 é uma... Cadê? Deixa eu achar aqui. O Round 6 o Round 6 é uma crítica ao socialismo. KKKK. O Rato com Azia fez esse Rato comentário. com azia. Não, Você falou isso? Não, eu realmente fiz um meme dizendo que